Você sabia que há mais de 70 anos, um soldado japonês continuou lutando na selva das Filipinas, acreditando que a Segunda Guerra Mundial ainda não havia acabado? Em uma história de lealdade extrema e desespero, um tenente e seu pequeno grupo resistiram ao mundo externo por quase 3 décadas. De ataques furtivos a embate com a população local, a jornada desses homens se transformou em uma lenda. Nesse vídeo, você vai descobrir como a realidade se misturou com a ilusão e como um encontro inesperado trouxe a guerra de volta à luz. Prepare-se para uma história de perseverança, teimosia e um reencontro surpreendente. Eu sou Marcelo Cato e hoje vou te contar a incrível saga do Tenente Hiro Onoda. Em 1974, um estudante universitário japonês chamado Norio Suzuki ouviu um rumor intrigante. Supostamente, em uma ilha remota nas Filipinas, bem no meio da densa floresta, havia um soldado japonês, um tenente, que permanecia lá desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, há quase 29 anos, recusando-se a se render. Inicialmente, Norio desconsiderou essa história como uma invenção. Afinal, se ele estava desaparecido há tanto tempo, provavelmente já havia sido declarado morto. Além disso, parecia impossível que alguém pudesse sobreviver na selva por tanto tempo. No entanto, ele decidiu investigar mais a fundo. O tenente chamado Hiro Onoda estava desaparecido desde o final da guerra em 1945 e foi declarado morto em 1959. Isso era estranho, pois parecia um período excessivamente longo para se declarar alguém como morto. Alguém deve ter visto Onoda vivo em algum momento. E se ele tinha sobrevivido tanto tempo, o que garantiria que ele ainda estava lá? Motivado por essa lenda intrigante, Norio resolveu tomar a iniciativa e embarcar em uma audaciosa jornada para encontrar o soldado perdido e trazê-lo de volta. Mas essa missão não seria fácil, nem um pouco. Então, prepare-se, pois estamos prestes a mergulhar na história de um homem que continuou lutando por quase 29 anos após o término da Segunda Guerra Mundial. Para começar, precisamos conhecer o enigmático Hiro Onoda. Hiro nasceu em 1922 na cidade de Kainan, na prefeitura de Wakayama, no Japão. Cresceu em uma família numerosa, sendo o quinto de 7 filhos, e mais tarde seguiu carreira como vendedor para uma empresa japonesa operando na China. Mas o destino tinha outros planos para ele. E tudo mudou em 7 de dezembro de 1941. Os entusiastas da história podem reconhecer essa data. Foi o dia em que as forças imperiais japonesas atacaram a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor. Este evento abalou o mundo e mudou o rumor da Segunda Guerra Mundial. Foi um acontecimento catastrófico que levou os Estados Unidos a declarar guerra ao Japão, mergulhando os dois países em um conflito. Depois disso, todos os homens fisicamente aptos com idade entre 17 e 40 anos no Japão foram convocados para o exército. Em maio de 1942, Hiro foi convocado para seu exame físico militar, passando com distinção. Então, com 20 anos, ele foi incorporado ao 61º Regimento da Infantaria de Wakayama, antes de ser designado para o Regimento de Infantaria. Suas primeiras ordens: ir para a linha de frente em Nanshan, China. Em dezembro de 1944, as forças americanas desembarcaram em San José, nas Filipinas. Os soldados japoneses foram rapidamente deslocados para enfrentá-los, com o regime de Hiro sendo designado para defender Lubang, uma pequena e estreita ilha, com apenas 48 milhas quadradas, parte do arquipélago filipino. À medida que a invasão americana se intensificava,
Hiro foi promovido no campo de batalha a segundo tenente em 10 de janeiro de 1945. Em seguida, ele recebeu uma ordem que mudaria sua vida para sempre. O Major Takahashi disse: "O oficial aprendiz Onoda irá para a ilha de Luban, onde liderará a guarnição de Lubang na guerra de guerrilha." Era uma responsabilidade imensa que Hiro estava ansioso para assumir. Porém, o general Akira Muto, chefe do Estado-Maior do 14º Exército de Área, entregou uma mensagem assustadora que ficou gravada nos ouvidos de Hiro. Abre aspas. "Você está absolutamente proibido de morrer por suas próprias mãos. Pode levar 3 anos, pode levar 5, mas aconteça o que acontecer, voltaremos para buscá-lo." Como um tenente recém-promovido, com ordens diretas de um general, essas palavras ecoaram na mente de Hiro, que prometeu lutar até o amargo fim. No entanto, apesar de sua determinação, ele não tinha confiança total de seus colegas soldados, por ser um comandante jovem que ainda precisava provar seu valor. Em 28 de fevereiro, uma força de 50 soldados americanos desembarcou na ilha de Luban. Um batalhão de fuzileiros navais, apoiado por 4 tanques, atacou a pequena cidade de Tilik. Na batalha subsequente, a cidade foi completamente destruída, e as forças americanas rapidamente derrotaram as tropas japonesas. Para proteger sua unidade, Hiro ordenou uma retirada para as montanhas, alterando sua estratégia para uma guerra de guerrilha. Uma campanha de guerrilha envolve grupos menores de soldados realizando ataques surpresas, sabotagens e táticas de bater e correr contra o exército maior. Hiro sabia que manter todos os soldados juntos não seria seguro, pois seriam alvos fáceis para os americanos. Assim, ele dividiu os soldados em células de 3 homens. Dessa forma, 2 soldados poderiam ficar de guarda em direções opostas, enquanto o terceiro preparava as refeições e montava o acampamento. A célula de 3 homens de Hiro era composta pelo cabo Shimada e pelo soldado Kosuka. Posteriormente, foram acompanhados pelo soldado Akatsu, um jovem com problemas de saúde. Os homens continuaram a travar a guerra de guerrilha contra as forças americanas durante o verão de 1945. Isolados nas densas e selváticas montanhas, essas células de 3 homens estavam completamente desligadas do comando militar central, razão pela qual não tinha conhecimentos dos eventos catastróficos que ocorreram em 6 de agosto de 1945. Foi um dia em que o mundo nunca esquecerá. Os americanos lançaram a primeira bomba atômica na cidade japonesa de Hiroshima. A explosão devastou a cidade, destruindo cerca de 60 mil estruturas e ceifando a vida de aproximadamente 66 mil pessoas. 3 dias depois, os americanos lançaram a segunda bomba atômica na cidade de Nagasaki, dizimando a cidade e tirando a vida de mais de 69 mil pessoas. Após essa demonstração apocalíptica de poder, o Japão admitiu a derrota. A rendição oficial foi anunciada pelo imperador Hirohito em 15 de agosto e formalmente assinada em 2 de setembro de 1945, encerrando a terrível guerra. Ordens foram enviadas pelo Comando Central, informando que o Japão havia se rendido e que todos os soldados deveriam se retirar. Embora a notícia demorasse mais para alcançar áreas remotas da frente de batalha, como a Filipinas, naquela época não havia iPhones ou acesso à internet, apenas telegramas, cartas e o boca a boca. Com isso em mente, foi em meados de outubro que a notícia da rendição final chegou a Luban. Um esquadrão de soldados japoneses encontrou um grupo de ilhéus locais que, aterrorizados, fugiram imediatamente. Mas um deles deixou para trás um pedaço de papel. Escrito em japonês, havia uma declaração que dizia: "A guerra terminou em 15 de agosto. Desçam das montanhas." Os soldados descartaram isso como uma tática dos ilhéus para forçá-los a sair da ilha.
Enquanto isso, ele ainda ouviam tiros distantes e continuaram firmes na crença de que os americanos estavam tentando atraí-los para fora. À medida que o ano chegava ao fim, um Boeing B-17 sobrevoou seu esconderijo, lançando um maço de papel. Esses documentos continham a ordem oficial de rendição do general Yamashita, do 14º Exército de Área. Contudo, o soldado examinaram cada detalhe com ceticismo. O folheto afirmava que qualquer soldado que se rendesse seria recompensado com socorro higiênico e transportado de volta ao Japão. O termo socorro, usado para descrever assistência a prisioneiros de guerra, parecia incrivelmente suspeito para os soldados ativos. Além disso, o que mais perturbou Hiro foi a menção de uma ordem imperial direta, no comando do general Yamashita, algo que ele nunca tinha ouvido falar. A gramática do texto sugeria que o general estava emitindo a ordem para si mesmo, o que não fazia sentido. Convencido de que os folhetos eram falsificações inteligentes dos americanos, os soldados decidiram ignorá-los. Mais tarde, descobriu-se que o erro do panfleto era apenas um erro de impressão, mas já era tarde demais. Os soldados permaneceram vigilantes e comprometidos com sua luta pelo Japão. À medida que sua campanha de guerrilha se prolongava, os suprimentos começavam a escassear e os homens passaram a sentir fome. Todo o grupo começaram com um suprimento de arroz para 3 meses, que a célula de Hiro racionou cuidadosamente para durar o máximo possível. Mas em março, os suprimentos dos outros soldados acabaram. Eles foram ao acampamento de Hiro e imploraram por arroz, mas o tenente foi inflexível e recusou, dizendo: "Vocês desperdiçaram o arroz quando tinham, então agora estão sem. Se dermos arroz a vocês, todos nós estamos em apuros. Vocês não sabem como conservar." Com a escalada constante pela selva, a fome dos soldados aumentava, à medida que mais folhetos pedindo rendição caía do céu. Os soldados famintos e desesperados começaram a vacilar. Finalmente, em abril de 1946, 41 das células de 3 homens se renderam. No entanto, a célula de 4 homens de Hiro permaneceu firme, recusando-se a desistir do Japão. Com o passar dos dias e semanas, as tropas japonesas que se renderam deixando bilhetes dizendo: "Ninguém está procurando por vocês agora, exceto os japoneses. Saiam!" Mas esses 4 soldados ainda se recusavam a acreditar que a guerra realmente havia terminado e, mais importante, que o Japão havia perdido. Eles preferiram acreditar que os soldados japoneses rendidos eram, na verdade, prisioneiros de guerras capturados, forçados pelos americanos a atraí-los para fora. Com isso em mente, sempre que os pesquisadores chamavam pela equipe de Hiro, a célula rapidamente se movia para outro local. Mesmo assim, os folhetos deixaram uma impressão profunda no soldado Akatsu, o membro mais jovem da célula, com apenas 22 anos. Uma noite, após terminar a refeição, ele levantou a questão crucial: e se a guerra realmente tivesse acabado? Todos os olhos se voltaram para o tenente. Enfrentando a situação, Hiro fez uma declaração ousada. "Se é isso que vocês realmente pensam, vou verificar", disse ele. Mas então o soldado Kozuka interveio abruptamente, lembrando a todos do estranho panfleto que mencionava a ordem imperial direta. Ele os convenceu de que os outros soldados haviam caído na armadilha dos americanos, tornando-se prisioneiros por acreditarem naquela carta falsificada. Isso foi suficiente para mudar suas mentes, e eles se recusaram a assumir que os outros soldados tinham sido capturados. Os 4 juraram continuar lutando. Era meados de abril de 1946, e eles nem imaginavam que eram os últimos remanescentes da resistência japonesas nas Filipinas. Após a rendição da maior parte do contingente japonês, os ilhéus em Lubang começaram a se sentir mais seguros, aventurando-se nas montanhas para cortar madeira.
Enquanto isso, sempre que o esquadrão de Heroes os ouvia se aproximando, se escondiam nos arbustos como ninjas. Consideravam os ilhéus inimigos porque, quando as forças americanas desembarcaram inicialmente, os locais apoiaram os americanos, se voltando contra a força japonesa ocupante. Esses ilhéus atuaram como guias para o inimigo, e por isso a célula os evitava a todo custo. No entanto, a sorte nem sempre estava do lado deles, e às vezes eram avistados. Quando isso acontecia, só havia uma opção: atirar nos ilhéus para assustá-los. Era a única coisa que podia fazer para proteger seu esconderijo secreto de ser descoberto pelas pessoas que consideravam inimigos. Os soldados estavam vivendo em sua própria versão da realidade. Deve-se sentir compaixão pelos ilhéus, que tinha de lidar constantemente com as táticas agressivas do esquadrão de Hero. Mas ser baleado era apenas o começo dos problemas. Eles também tinham sua comida roubada. Quando os ilhéus subiam as montanhas para trabalhar, frequentemente traziam sacos de arroz cru. Eles penduravam os sacos nas árvores e os deixavam após o trabalho, planejando usá-los no dia seguinte. Mas eles não sabiam que havia soldados famintos escondidos na selva. O esquadrão de Hero roubava o arroz como bandidos noturnos, mas essas escassas porções não eram suficientes para sustentá-los. Felizmente, Luban tinha uma abundância de flora e fauna que os soldados podiam caçar e coletar. O clima tropical significava que uma fruta era encontrada literalmente aos cachos. Banana. Luban também era um paraíso de vida selvagem, com búfalos selvagens, javalis, galinhas selvagens e até iguanas que podiam crescer até incríveis 1 metro de comprimento. Carne de lagarto não era exatamente apetitosa, e caçar animais selvagens com a pouca munição preciosa que tinha parecia um grande desperdício. Por isso, os soldados concentraram sua atenção nas vacas que os ilhéus criavam para obter carne. Justificavam essa caça como uma forma de privar o inimigo de recursos. Era uma má notícia para os ilhéus e suas vacas. Mas com esse sustento precário, os soldados continuavam a lutar pela sobrevivência. Para realmente entender a situação única em que esses soldados resilientes se encontravam, precisamos entender a configuração da terra de Luban. A população de toda a ilha era de apenas 12.000 pessoas, consistindo principalmente de fazendeiros que residiam ao norte da ilha. Assim, a célula de Hero concentrou seus movimentos nas montanhas menos povoadas e cobertas de selva no sul. Eles desenvolveram um circuito, uma elipse, movendo-se no sentido anti-horário pela região. Não ficava em um local de acampamento por mais de 3 a 5 dias, pois estavam cheios de paranoia, convencidos de que as tropas inimigas poderiam aparecer a qualquer momento. Vivendo em uma área tão remota, isolado do mundo exterior e seguindo estritamente sua rotina, os soldados lentamente se convenceram de que a guerra ainda estava acontecendo, embora um soldado permanecesse cético. O soldado Akatsu nunca teve tão convencido quanto os outros de que o Japão ainda estava em guerra. 3 vezes ele abandonou o grupo e desapareceu na selva, apenas para ser trazido de volta pelo Cabo Shimada. Mas então, um dia em setembro de 1949, 4 anos e 210 dias desde que a guerra havia terminado, o soldado Akatsu desapareceu. Os outros soldados temiam o pior, que ele tivesse sido capturado pelas tropas americanas. Mas eles tiveram uma surpresa em 1950. Mais de 6 meses depois, eles se depararam com um folheto que revelou a verdade chocante. O soldado Akatsu havia se rendido às tropas filipinas em março, após passar 6 meses sozinho em um local do outro lado da ilha. Uma nota foi anexada com a caligrafia do soldado Akatsu, dizendo que, quando finalmente decidiu se render, as tropas filipinas o receberam como um amigo e não como um inimigo. Certamente, isso seria evidência suficiente
para convencê-los de que a guerra havia acabado. Mas enquanto refletiam sobre a rendição do soldado, avistaram uma aeronave misteriosa circulando acima deles. Presumindo que tudo fazia parte de uma armadilha inimiga, rapidamente seguiram em frente. Assim, em vez de levantar dúvidas, a partida do soldado Akatsu elevou os níveis de paranoia do grupo às alturas. Eles começaram a ver todos os ilhéus como espiões disfarçados. Neste ponto, você pode ter presumido que as autoridades japonesas desistiram de tentar encontrá-los, mas seus esforços continuaram. Em fevereiro de 1952, 7 anos após o fim da guerra, outro avião lançou panfletos na selva. Entre eles, uma carta do irmão mais velho de Hiro, Toshio. A carta afirmava que a guerra havia terminado e que seu irmão estava todos fora do exército. Havia também cartas da família do soldado Kozuka e do cabo Shimada, juntos com fotografias. Provas convincentes, certo? Não. Os soldados descartaram isso como outra face inimiga. Eles acreditavam que as fotos eram fabricadas como armadilhas inteligentes pelos americanos. Como? Bem, a família do cabo Shimada estava parada na frente de uma casa que ele não reconheceu, indicando que as fotos eram falsas. Os homens mal sabiam, porém, que Tóquio havia sido amplamente bombardeada durante a guerra, e a maior parte da cidade precisava ser reconstruída. Então, ainda se recusaram a acreditar que o Japão havia perdido, e em vez disso, deixaram suas imaginações correrem soltas com teorias sobre como os americanos falsificaram as ortografias. Isso teria sido muito mais difícil há mais de 70 anos, porque o Photoshop nem existia. Ironia do destino, os diversos folhetos e mensagens enviados a eles dizendo que a guerra havia acabado só serviriam para consolidar ainda mais suas conspirações. Porém, vivendo na selva úmida por tanto tempo, os uniformes dos soldados começaram a deteriorar. Para remendar os buracos, usavam um fio de fibra de uma planta semelhante ao cânhamo, que cresce na floresta, e cortaram um pedaço de lonas de suas barracas para fazer os reparos. Felizmente, não havia malária em Luban, e enquanto isolados da população principal da ilha, eles raramente adoeciam. Mantinham o controle do calendário de memória e contavam as rações. Cuidadosamente, poliam suas espadas e armas de fogo, fornecidas pelos militares, com óleo de palma para evitar que enferrujasse. Gradualmente, as coronhas e as partes das armas absorviam tanto óleo de palma que os ratos gigantes da selva começavam a farejá-las e roê-las. Além disso, os soldados roubavam materiais dos ilhéus, incluindo roupas, e invadiam suas casas em busca de café e alimentos enlatados. Surpreendentemente, os ilhéus se tornaram cada vez mais hostis e tentaram diversos métodos para expulsá-los. Entre as táticas mais insanas, estavam deixando os desenhos obscenos ou fotos de mulheres nuas nas montanhas, para forçá-los a revelar sua localização. Mas a paranoia exacerbada dos soldados os fez evitar qualquer interação. Eventualmente, cansados de serem alvo de ataque, os ilhéus começaram a reagir. Em junho de 1953, o cabo Shimada foi gravemente ferido na perna ao ser baleado por um pescador local. E como uma reviravolta dolorosa, apenas 1 ano depois, o cabo Shimada foi acidentalmente baleado e morto por uma unidade de montanha do exército filipino durante um treinamento. Apesar de ter sido um acidente, a célula interpretou isso como uma aproximação do inimigo, o que alimentou ainda mais a ilusão de que a guerra continuava. Apenas 10 dias após a morte prematura do cabo Shimada, um avião da Força Aérea Filipina fez várias passagens sobre a localização dos soldados. Lançou mais folhetos e um alto-falante anunciou: Onoda, Kozuka, a guerra acabou. Você pensaria que essa seria a revelação final.
a mensagem que finalmente os convencesse. Mas não. Enfurecidos com a morte do Cabo Shimada, isso só fortaleceu seu desejo de vingança. Eles interpretaram isso como mais uma estratégia astuta dos americanos para atraí-los para fora do esconderijo. Neste ponto, não sei se eram patriotas devotados ou completamente insanos. De qualquer forma, passar quase uma década na selva pode realmente mexer com a mente de alguém. Mas eles não foram os únicos a demonstrar uma obstinação inabalável. O governo japonês, fiel às palavras do general Muto, também se recusou a desistir deles. Em 1959, a célula, agora reduzida a 2 homens, enfrentou mais uma alternativa de atraí-los para fora do esconderijo, mas desta vez com um grande grupo de busca. Alto-falantes foram instalados e a mensagem era clara. Tenente Onoda, soldado de primeira classe Kozuka, a guerra acabou. Além disso, o grupo tocou o hino nacional japonês e várias músicas folclóricas japonesas que os dois reconheceram. O grupo de busca percorreu toda a ilha, mas sempre que se aproximavam, os dois se afastavam ainda mais para o interior da selva. Convencido de que era um truque, o esforço do grupo de busca durou inacreditáveis 6 meses, de maio até o final de novembro, demonstrando um compromisso sério. No entanto, mesmo com todo esse esforço, os dois permaneceram escondidos. No último dia de busca, algo extraordinário aconteceu. Hiro ouviu uma voz no alto-falante dizendo: Hiro, saia! Este é seu irmão, Toshio. Imediatamente ele reconheceu a voz de seu irmão. Você poderia pensar que esse seria o momento em que ele finalmente sairia do esconderijo, certo? Afinal, ele conhecia e confiava em seu irmão. E com a tecnologia da época, não havia como alguém imitar a voz com tanta perfeição. No entanto, Hiro acreditou que se tratava de um prisioneiro imitando seu irmão com perfeição. E não parou por aí. Quando a busca foi encerrada, o grupo deixou para trás algo que poderia ter destruído suas crenças de uma vez por todas. Jornais japoneses. Era a primeira notícia realmente atualizada que a célula via em cerca de 15 anos. No entanto, em vez de aceitar a verdade, sua paranoia prevaleceu. Eles acreditaram que os jornais haviam sido infiltrados pelo inimigo, que havia manipulado os artigos para enganá-los. Especialmente porque nenhum dos jornais mencionava a esfera de coprosperidade do leste asiático. A esfera de coprosperidade do leste asiático era uma ideia do Império Japonês, onde o Japão se colocava como o poder central na Ásia, com os outros países ao redor como estados vassalos. Quando o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, foi forçado a abandonar essa ideia. Mas para Hiro e o soldado Kozuka, a ideia de que o Japão havia perdido a guerra era impossível. Então a esfera ainda deveria existir. Eles acreditavam que se o Japão realmente tivesse perdido a guerra, não haveria notícias, pois toda a população teria sido exterminada. Esse pensamento mórbido reflete a profunda doutrinação que esses soldados sofreram devido à propaganda de guerra. Para contextualizar, Hiro chegou às Filipinas em 1944. O Japão já estava perdendo a guerra. No entanto, o slogan de propaganda da terra natal repetiam: 100 milhões de almas morrendo por honra. Isso estabeleceu a ideia de que a população japonesa preferia perecer a se render. Hiro interpretou isso literalmente e acreditava sinceramente que o Japão não se renderia enquanto ao menos um japonês estivesse vivo. Tanto Hiro como o soldado Kozuka acreditavam que era seu dever resistir até que a esfera de coprosperidade do leste asiático os resgatassem. A ausência dessas referências nos jornais japoneses foi vista por eles como uma manipulação deliberada pelos americanos. Esse pensamento circular é um clássico exemplo de uma brecha de conspiração. É surpreendente que, mesmo diante de evidências esmagadoras,
ele se apegasse tão rigidamente às suas crenças. Hiro criou uma prisão mental que o manteve preso em um mundo delirante. Enquanto se agarrava às suas teorias, Hiro e o soldado Kozuka continuaram suas táticas de guerrilha. Eles realizavam o que chamavam de ataque de fogo, incendiando pilhas de arroz coletada pelos ilhéus, vendo esse incêndio como sinais de sua presença e dedicação como o Esquadrão Onoda, na presença de que um grupo de desembarque japonês chegariam em breve. No entanto, suas ações não passaram despercebidas. Os ilhéus, que já estavam bastante irritados, relataram esses ataques à polícia local, chamando-os de demônios da montanha, o que intensificou a tensão. Após a guerra, as condições de vida na ilha começaram a melhorar gradualmente, e os soldados notaram a instalação de luzes elétricas nas vilas. Então, no final de 1965, algo notável aconteceu. Eles conseguiram roubar um radiotransmissor. Finalmente, tinha uma maneira de ouvir notícias diretamente da fonte, incluindo informações sobre como a guerra estava avançando, quanto território o Japão havia perdido e quão perto estavam de vencer. Mas o que ouviram no rádio foram notícias sobre relações exteriores com os Estados Unidos, teste de voo espacial e a eleição de um novo presidente nas Filipinas. No entanto, não havia nenhuma menção à guerra. Parecia que a guerra nem sequer estava acontecendo. Esse deveria ter sido o ponto de virada, no momento que eles finalmente enxergariam a verdade. Mas, ao invés disso, descartaram qualquer notícia como mera propaganda americana e continuaram sua resistência. Infelizmente, essa persistência teve um custo alto para as tensões entre os ilhéus e os soldados. Chegaram a um ponto crítico em 19 de outubro de 1972. Enquanto queimavam novamente pilhas de arroz dos ilhéus, a polícia local filipina foi chamada. Durante o confronto, tiros foram disparados e, no caos, o soldado Kozuka foi morto. Esse golpe devastador deixou Hiro sozinho, enfrentando as consequências de suas ações erradas. Apesar disso, ele continuou patrulhando a ilha, disfarçado em camuflagem e preso à sua rígida rotina militar. Apenas 3 dias após a morte do soldado Kozuka, outro grupo de busca foi enviado. Desta vez, o grupo deixou jornais para trás, na esperança de chamar a atenção de Hiro. No entanto, erros na reportagem geraram dúvidas em sua mente. Embora os jornais relatassem a morte do soldado Kozuka, nenhum artigo mencionava o famoso cinto de 1000 pontos do soldado Kozuka, um tecido especial onde a família e amigos costuraram pontos para trazer sorte. A ausência desse detalhe crucial fez Hiro acreditar que os jornais haviam sido manipulados, intensificando sua crença em sua conspiração maior. Convencido de que as Filipinas poderiam mudar de lado e se aliar ao Japão, Hiro se manteve firme na ideia de que sua luta na ilha Lubang serviria ao bem maior do seu país. Ele continuou a se esconder na selva, esperando que um agente secreto imaginário entrasse em contato com ele. Apesar disso, sua família nunca desistiu de procurá-lo. Nos 6 meses seguintes, 3 grupos de busca japoneses tentaram convencê-lo a se render, mas, oculto em camuflagem, Hiro nunca foi avistado na densa selva. Então um dia algo mudou. Hiro acreditava que sua família estava sendo forçada a buscar contato com ele pelos americanos em algum jogo de poder distorcido. Incapaz de suportar a ideia de não se comunicar com eles, ele escreveu uma nota de agradecimento pelos presentes deixados e a deixou no mesmo lugar. Isso estabeleceu definitivamente que ele estava vivo e consolidou sua lenda no Japão. Foi então que a história de Hiro despertou o interesse de Norio Suzuki, um estudante que havia abandonado a faculdade em 1974, decidiu viajar até as Filipinas por puro capricho para encontrar o tenente perdido há tanto tempo. E por um feito impressionante, ele conseguiu o que as equipes de resgates haviam tentado por quase 29 anos em apenas 4 dias. Norio armou um acampamento na selva sozinho
E de repente, Hiro simplesmente apareceu diante dele. Ele imediatamente percebeu que Norio não eram ilhéus. Como? Norio estava usando meias grossas de lã com sandálias de borracha, algo que os ilhéus nunca usaram. Além disso, Norio falava um japonês educado, o que pode ter convencido Hiro a passar mais de 2 horas conversando com ele. Depois de meses completamente sozinho, Hiro parecia ansioso por companhia. Norio, com muito cuidado e gentileza, informou a Hiro que o Japão havia perdido a guerra e estava em paz há anos. Somente então, ao olhar para o outro homem, Hiro começou a perceber lentamente que tudo o que ele havia considerado como propaganda inimiga era, na verdade, a verdade. Isso significava que ele havia lutado por mais de 10.000 dias na ilha em vão. Ainda incapaz de compreender totalmente o que estava ouvindo, quando Norio perguntou o que seria necessário para Hiro finalmente deixar a selva, ele respondeu que precisava de uma ordem direta do seu oficial superior para se retirar. O velho major, agora aposentado e trabalhando como livreiro na prefeitura de Miyazaki, foi prometido por Norio que seria levado para as Filipinas, para provar que realmente havia encontrado Hiro. Eles tiraram várias fotos juntos e, como prometido, 2 semanas depois, o tão aguardado reencontro aconteceu. O major cumprimentou Hiro e deu sua ordem final. O 14º Exército de Área cessou todas as atividades de combate. Assim, depois de lutar por mais de 29 anos, a guerra do tenente Hiro Onoda finalmente chegou ao fim. Ele se reuniu com seu irmão mais velho, Toshio, antes de ser escoltado para Manila, onde o presidente Marcos se dirigiu a Hiro sobre os crimes graves que ele cometeu involuntariamente enquanto acreditava estar ainda em combate. Embora tecnicamente todas as suas ações fossem consideradas atos de terrorismo, o presidente generosamente lhe concedeu perdão. Hiro foi calorosamente recebido como herói de guerra ao retornar ao Japão, o que pode parecer estranho dado o tempo que passou em sua imensa ilusão conspiratória. Mas na cultura japonesa há uma profunda admiração por heróis que permanecem leais a uma causa, especialmente quando tudo parece perdido ou sem esperança. E assim, o tenente Onoda foi recebido como um verdadeiro herói, quase como um samurai moderno. Seu retorno ao Japão foi espetacular. Uma recepção calorosa com multidões animadas, desfiles e discursos de autoridade. Após anos de perdas devastadoras, o Japão finalmente teve a oportunidade de celebrar o retorno do seu soldado perdido. No entanto, Hiro encontrou um Japão drasticamente diferente daquele que ele conhecia. Com a modernização que ocorreu durante seus 30 anos de desaparecimento, ele se deparou com um mundo novo e desafiador. Para se ajustar a essa nova realidade, Hiro embarcou em uma nova aventura em 1975. Mudou-se para a colônia japonesa em São Paulo, Brasil, para ajudar seu irmão na fazenda. Quem poderia imaginar que o teimoso soldado se tornaria um criador de gado? Em 1984, Hiro encontrou amor ao casar-se com Machie Onuko, uma professora de cerimônia do chá. Juntos retornaram ao Japão e fundaram a Onoda Natural School, onde ensinavam crianças habilidades de sobrevivência. Em 1996, Hiro voltou a Luban e doou $10.000 para uma escola local como gesto de gratidão. Finalmente, em 16 de janeiro de 2014, Hiro Onoda faleceu aos 91 anos, após uma vida repleta de aventuras e transformações. Foi uma vida notável e cheia de reviravoltas. E assim termina a notável saga do tenente Hiro Onoda, o homem cuja lealdade e determinação o mantiveram em combate por mais de 29 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Sua história é um testemunho poderoso do impacto da propaganda e da força da crença, levando um soldado a lutar contra o mundo
mesmo quando a guerra já havia sido vencida há muito tempo. Ao retornar ao Japão, Hiro foi recebido como um herói, em uma cultura que valoriza profundamente a lealdade e a perseverança. Sua jornada nos lembra da complexidade das guerras e das histórias que elas deixam para trás. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais histórias fascinantes como esta. Um forte abraço, fique com Deus e até um próximo vídeo.